no Palácio de Westminster, o guardião do relógio faz soar o imenso sino de 13,7 toneladas. Big Ben ruge. De tanto ouvir seu som, os londrinos se tornaram insensíveis a ele. Eles não param, não olham, não escutam. Só os turistas ficam parados. Os turistas e um homem. No meio da multidão, um cavalheiro está com os olhos fixos no Big Ben. Do bolso direito, ele tira um relógio de bolso exatamente na hora certa. Do bolso esquerdo, ele tira um relógio de pulso. Seu rosto se ilumina. Ela chega pontualmente, sorrindo. Hans Wilsdorf guarda os dois objetos nos bolsos. Com um passo confiante, ele se dirige ao número 83 da Hatton Garden Hands e empurra a porta de uma loja de varejo. Nela, uma placa indica Wilsdorf e Davis. 3 anos depois, essa placa será substituída por outra. 5 letras em vidro cintilante. Rolex. Mas enquanto esse momento não chega, Hans se tranca em seu ateliê. O Big Ben lhe deu razão. O relógio de pulso que ele criou funciona perfeitamente. Agora, só falta vendê-lo. E vocês podem ter certeza, ele vai conseguir com facilidade. 120 anos após sua criação, a Rolex exibe uma receita de cerca de 11,5 bilhões de dólares. Isso é quase tanto quanto o faturamento combinado de seus 5 principais concorrentes: Cartier, Omega, Audemars Piguet, Patek Philippe e Richard Mille. E a marca possui uma participação de mercado que ultrapassa 30%, algo que nunca havia acontecido antes. E ela não pretende parar, já que entre 2023 e 2024 a empresa cresceu 45%. E isso, enquanto a maioria de seus relógios custa entre 5 mil e 35 mil euros, Rolex não domina o mercado de relógios de luxo. Ela impõe as regras, não só pela qualidade dos relógios. Isso se deve principalmente a algo ainda mais forte: sua estratégia de marketing. Rolex é uma máquina de guerra, um tanque feito para superar todas as barreiras psicológicas. Um blindado que faz você achar normal gastar 100 mil euros em um relógio. E em 10 minutos você vai entender exatamente como. Olá, mentalidade empreendedora. Espero que vocês estejam bem. Após muitos pedidos e pelo vídeo do ano passado sobre marcas de luxo, especialmente Rolex, muitos de vocês me deram sua opinião sobre a marca, sua qualidade percebida e real. E eu decidi, finalmente, explorar a história dessa empresa icônica, mas com muitas áreas obscuras. Hoje, vamos então decifrar as 4 estratégias que a Rolex usa para conseguir vender relógios por 100 mil dólares. O mais louco nem é o preço, mas sim que os clientes realmente disputam para comprá-los. Vocês vão entender até que ponto essa empresa conseguiu nos lavar o cérebro. Vamos lá. Antes de tudo, tem uma coisa que eu não contei para você sobre Hans Wilsdorf. Nascido em Kulmbach, na Alemanha, em 1881, ele perdeu os pais ainda muito jovem. Depois, ele foi criado pelos tios, que colocaram ele e seus irmãos em um internato. Ao sair da escola, Hans vira aprendiz em uma exportadora de pérolas e depois trabalha em um comércio de importação de relógios de bolso. Essa experiência vai transformar sua vida e mudar a face do mundo. Durante 2 anos, todos os dias, Hans dá corda em relógios de bolso, desmonta-os, examina-os e acerta a hora. Ao fazer isso, ele descobre a mecânica dessas joias. Em 1905, Hans decide seguir seu próprio caminho. Com uma ajuda financeira de Alfred Davis, seu cunhado, ele abre sua empresa Wilsdorf e Davis. Ele quer agir diferente. Em 1905, o relógio de bolso domina a relojoaria. Relógios de pulso são rejeitados por serem vistos como pouco confiáveis, ineficientes e difíceis de consertar. Senhoritas e cavalheiros não querem ouvir mais sobre isso. Mas ele aposta nos relógios de pulso. Ele vai produzi-los e divulgá-los. Para isso, ele vai colaborar com a Maison Jean Egler, uma empresa suíça localizada em Viena. 1 ano depois, Hans compra a parte do sócio. Aos poucos, seus relógios ganham espaço. Em 2 de julho de 1908, ele registra a famosa marca Rolex. A lenda diz que ele criou a palavra enquanto andava de ônibus em Londres e que uma fada madrinha teria lhe sussurraram a palavra em seu ouvido. Ele testou todas as combinações do alfabeto até chegar a Rolex, mas a batalha continua.
Os relógios de pulso ainda têm a reputação de perder a hora, mas veja bem, para relógios, isso pega um pouco mal. Hans aperfeiçoa suas criações para quebrar esse mito. Em 1910, Rolex se torna o primeiro relógio de pulso a receber o certificado suíço de precisão cronográfica. Logo após, o Observatório Q da Grã-Bretanha concede a Rolex a aprovação de classe A, um certificado de precisão de altíssima exigência, considerado um dos mais rigorosos do mundo. Antes da Rolex, só cronômetros da Marinha Britânica tinham esse privilégio. Seus relógios derrubam os preconceitos da época. Eles ganham a reputação de serem excepcionalmente confiáveis. Nas ruas, relógios Rolex já são comuns entre a elite britânica. Em 1919, tudo muda. Rolex vai para Genebra, não por causa dos artesãos, mas para evitar impostos. E sim, a otimização fiscal não é de hoje. De 1914, Primeira Guerra Mundial, antes, durante e após. O Reino Unido vai elevar significativamente os impostos, aumentando em 33,3% a taxa sobre importação de produtos de luxo e componentes de relógios. Como Wilsdorf e Davis, que na época estavam baseados em Londres, importavam essas peças da Suíça para montagem no Reino Unido, esses impostos tornaram a fabricação muito cara. Hans e sócios não querem pagar. Então, para evitar esses altos custos de importação sobre seus componentes, eles decidem transferir toda a produção e a empresa para a Suíça. Eles se mudam então para Genebra e no ano seguinte, em 1920, registram a Rolex Sociedade Anônima lá. É lá que a Rolex vai continuar a ultrapassar os limites tecnológicos e a quebrar paradigmas. No século XXI, todo mundo dizia a mesma coisa: molhar um relógio é estragá-lo para sempre. A Rolex então decide enfrentar esse boato. Em 1953, a empresa vai criar o Submariner, o primeiro relógio destinado a mergulhadores. Ela pode ser usada para descer até 100 metros de profundidade. Para provar isso, a Rolex a exibe em aquários e patrocina atletas profissionais. Os clientes tinham medo de perder seu relógio por causa de algumas gotas d'água. Por isso, a Rolex vai desenvolver uma tecnologia que torna o cenário de catástrofe impossível. A empresa segue superando limites tecnológicos. A Sea Dweller 4000 em 1978, a Greenwich Mean Time, Master para a aviação, o aro Cerachron e a espiral Parachron azul em 2005 para resistir às condições extremas. Esses são só alguns avanços que devemos à Rolex. Calibre 4130, Yachtmaster e Sky Dweller, calibre 2236 e 3255. A Rolex inova continuamente. A empresa faz isso desde que foi criada e não vai parar. No imaginário popular, Rolex simboliza progresso, tecnologia e inovação. Por isso, seus clientes gastam milhares de euros sem hesitar. Bem, por isso e por outro motivo, talvez menos nobre, que discutiremos depois. Você sabe o que dizem? Você é a média das 5 pessoas que te cercam. Se seus amigos têm atividades suspeitas, você vai ter uma grande etiqueta de perigo. E é isso, mesmo que você seja do tipo que ajuda as vovós a atravessar a rua. Se seus amigos são da elite, já sabe o que dirão de você. Que você é elegante, que você é sofisticado, que você é um dos melhores. É por isso que, em 1926, Rolex lançou a primeira campanha de influência. Em 7 de outubro de 1927, após 15 horas e 15 minutos, enfrentando as águas do Canal da Mancha, Mercedes Glades toca o solo. A nadadora está exausta, mas ela conseguiu. Ela se tornou a primeira mulher britânica a atravessar o Canal da Mancha a nado. Cansada, porém feliz, ela posa para os fotógrafos, que capturam um objeto em seu pescoço. Um Rolex Oyster, o primeiro relógio de pulso, à prova d'água e hermético do mundo, com uma caixa revolucionária que protege o mecanismo da água e da poeira. Cuidado para não confundir com o Submariner já mencionado. Após 15 horas na água, o Rolex Oyster permanece intacto. A Rolex anunciará o feito em página inteira do Daily Mail. A empresa mostrou com exemplos que cumpriu sua promessa. Mas acima de tudo, a Rolex entrou para a história. Mercedes Glades quebrou um recorde e a Rolex esteve ao seu lado o tempo todo.
Em 1933, ele organizou a expedição voando sobre o Everest para fotografá-lo. Os pilotos sabem que a jornada será perigosa e, naquela altitude e frio, cada minuto é crucial. Eles precisam de um relógio que funcione até em clima terrível. Logicamente, eles escolhem um Rolex Oyster. Mais uma vez, o relógio entra para a história através de uma parceria estratégica. Outros feitos vão seguir. Em 1935, Sir Malcolm Campbell vai bater o recorde de velocidade automobilística com um Rolex no pulso. Em 1953, a Rolex lançará a coleção Relógios dos Conquistadores para esportes radicais. É nesse mesmo ano que a marca revela o famoso Rolex Submariner, que é a prova d'água até 100 metros. Mesmo nos confins do mundo, os relógios Rolex ajudam você a não perder o rumo. Prova disso é a expedição de Sir John Hunt e Tenzing Norgay. Em 1953, ambos chegam ao topo do Everest. Para cronometrar a subida, eles escolheram os Oyster Perpetual. Obviamente, em 2012, a marca criou o Rolex Deep Sea Challenge experimental. Era um protótipo criado para acompanhar James Cameron em sua descida recorde na Fossa das Marianas. Certificado para 12 mil metros, esse relógio quebrou o recorde de mergulho mais profundo do mundo. Com essa conquista, a Rolex lançou em 2022 o modelo Deep Sea Challenge, inspirada no protótipo. Esta versão, para o público, é de titânio e certificada para resistir à água até 11 mil metros. A ideia é a mesma, acompanhar aqueles que desafiam os limites do mundo conhecido. E claro, a Rolex patrocina muitos eventos de alto nível. Estamos falando, por exemplo, da Bienal de Viena, da Academia de Artes e Ciências e de Roland Garros. O Red Bull dos relógios, se quiser um vídeo sobre a bebida, avise nos comentários. Mas atenção, essas associações não são feitas por acaso. Apesar do que dizem, nem toda a publicidade é boa de se aceitar. O nome do seu produto só deve ser citado em conversas que gerem admiração. Lacoste, Gucci, Burberry e Rolex já entenderam isso, como mostramos no canal. Mercedes-Glades, Sir Malcolm Campbell voando sobre o Everest. Esses homens são um sinônimo de coragem, perseverança e esperança. Ao se associar a essas figuras, a marca vira símbolo dessas qualidades. Usar uma Rolex é, então, muito mais do que mostrar as horas, é afirmar sua própria determinação e sua capacidade de acreditar em seus sonhos. E estamos dispostos a pagar um bom prêmio por isso. Mas a Rolex vai além. Associar-se às pessoas certas não basta. É preciso deixar um legado. A Rolex faz isso perfeitamente. Em 1976, a marca criou os prêmios para empreendimento, reconhecendo pessoas que enfrentam grandes desafios. Em 2002, a relojoeira iniciou um programa de mentoria. O mesmo princípio se repete. Os valores da Rolex vivem nos jovens talentos. O mesmo ocorre com a iniciativa Planeta Perpétuo, criada em 2019. Aqui, a Rolex não só reforça sua marca, como a fixa na mente das futuras gerações, tornando-se mais que uma empresa. Agora, como monumento histórico, cria um legado legítimo que continuará impulsionando a marca ao longo do tempo. Graças a isso, a empresa pode usar uma última alavanca, a mais poderosa de todas. Você pode ir à Chanel e, em 10 minutos, sair com uma bolsa timeless. Com a Rolex, isso nunca ocorre. Essa é sua estratégia mais forte. Você terá que esperar várias semanas ou até vários meses para ter, ouça bem, o privilégio de comprar uma relógio. Sim, você vai gastar milhares de euros, mas isso é um privilégio. Para alguns modelos, como a Daytona, a espera chega a pelo menos 5 anos. Você ouviu direito, 5 anos. Se você quiser usar uma, a gente se vê em 2030, a menos que você tenha sorte e já tenha uma. Você entendeu? Não é porque a Rolex não pode produzir mais, é porque a Rolex não quer produzir mais. Essa escassez é totalmente voluntária e intencional da marca. É importante entender. Rolex
não é para todo mundo. São relógios que marcam a passagem para uma etapa importante. Compramos um Rolex ao atingir o primeiro milhão. Ou então, como disse Jacques Seguela, se aos 50 anos você não tem uma Rolex, você realmente fracassou na vida. Sem falar, as Rolex transmitem: conquistei algo importante. Logicamente, os relógios devem continuar exclusivos. Ao limitar o estoque desses relógios, a Rolex cria um sentimento de urgência e desejo. Os consumidores esquecem o preço dos relógios. Para eles, ter um significa ser parte de um grupo privilegiado. A urgência virá. Outro fator de poder: a demanda excede a oferta. Os relógios Rolex não servem apenas para mostrar as horas. Eles se tornaram uma prova social. Eles indicam que você pertence à elite. E isso não tem preço. Quer dizer, tem sim 100 mil euros. E isso nos leva às duas lições de mentalidade, de negócios, que podemos tirar dessa história e aplicar na nossa própria empresa. A lição número 1 é que a imagem percebida vale mais do que o produto real. Uma Rolex não mostra só as horas, mas transmite significado. A empresa nunca vendeu precisão, mas sim histórias. Relatos de superação, de exploração, de sucesso. Histórias nas quais o cliente sonha em se inserir. Se você quer vender caro, não venda um produto, venda uma identidade. A segunda lição é que a exclusividade pode ser criada, mesmo que artificialmente. Rolex não segue a demanda, ela a direciona. Ao invés da lógica clássica de mercado, a Rolex opta pela raridade. Menos relógios produzidos geram mais desejo, expectativa e valor percebido. É uma verdadeira aula de controle narrativo. Mesmo que, tecnicamente, a Rolex pudesse produzir mais, ela prefere frustrar. O mercado mantém seu status como símbolo de recompensa e ascensão social. A escassez não é um problema de capacidade, é uma ferramenta estratégica de posicionamento. É uma lição que serviria bem para a Burberry, que destruiu completamente seu status de luxo por causa de erros estratégicos que a transformaram em Marco Rabais, como pode ser visto no vídeo que está sendo exibido.